Qual a chance de o São Paulo perder Luciano para o Cruzeiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e traz novidades importantes na Raposa. O Cruzeiro já iniciou mudanças drásticas para o próximo ano. Azul Beldia vai cair, Luciano de meia não dá, pode vender ele. Torcedor quer que a diretoria demita o Zuba. Vamos lá. Na semana passada, em uma entrevista à CNN, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, cravou a permanência do Zubeldia. O Casares já havia feito essa sinalização e o Zubeldia e o Belmonte veio e cravou. Mas, ao que parece, o Zubeldia não está muito afinado com aquilo que o São Paulo vai precisar para o próximo ano. Vocês sabem que o São Paulo assinou um FDIC, vai buscar 250 milhões de reais no mercado, mas por conta disso vai ter uma série de restrições financeiras. Para o ano que vem, o Tricolor vai ter o menor investimento em 5 anos. Serão no máximo 350 milhões para gastar com salários e também com contratações. A questão para isso você vai precisar investir muito em categoria de base e você vai ter poucos reforços. O que o Zubeldia fez? Não está usando os moleques da base, mesmo nessa reta final de Brasileiro, e mais do que isso, pediu 5 contratações ontem. Diante desse cenário, parece que o Zubeldia está querendo entrar numa rota de colisão com os dirigentes do São Paulo. Vamos ver como é que essa história termina. Tá? Daqui a pouquinho eu explico sobre o Luciano e a possibilidade de jogar no Cruzeiro. Será que ele vai sair? Enfim, conversei um pouquinho antes do programa com o dirigente do São Paulo e vou trazer algumas novidades. Hora de falar sobre o futuro de Luciano, que tem mexido com torcedores do São Paulo. Talvez o principal ídolo do time, ao lado de Lucas Moura e também do Caleri, disse que não tem sua garantia, sua permanência assegurada para 2025. Essa declaração foi dada depois da derrota para o Juventude em casa na noite dessa quarta-feira. A partir daí, muitas especulações. Recebi a pergunta de uma pessoa ligada ao São Paulo sobre a possibilidade de o Cruzeiro estar na mira, de o Cruzeiro ter alguma negociação em andamento. O que eu fiz? Conversei com o Rui Costa, o diretor de futebol do São Paulo, que negou. De qualquer forma, fui além e conversei também com o diretor do Cruzeiro. Não vou identificá-lo porque ele pediu para que eu não fizesse, mas posso assegurar para vocês que o Cruzeiro garante não ter nenhuma conversa e nem nenhum interesse na contratação do atacante de 31 anos de idade, que na temporada disputou 60 jogos com 18 gols e 2 assistências. O contrato do Luciano com o São Paulo se encerra em dezembro de 2026. Percebi nas redes sociais uma enorme preocupação de torcedores pedindo a permanência do Luciano. A gente sabe que o São Paulo vai precisar fazer economia em relação à folha salarial. A ideia é reduzir em R$ 1,5 milhão por mês a sua folha, em contradição ou em contraposição. O técnico Luiz Zubeldia está pedindo reforços, ele quer 5 contratações para o próximo ano. O salário do Luciano gira na casa dos R$ 500 mil por mês. Você, torcedor de São Paulino, o que pensa sobre a possibilidade de saída do Luciano? Você toparia liberá-lo? Exigiria alguma compensação financeira? Não dá nem para pensar nessa possibilidade. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Alguma situação do Eric do São Paulo, ele vem mesmo pro Ceará. Francisco, o São Paulo precisa vender jogadores, mas por venda de jogadores, entenda aquela negociação que pode colocar muitos milhões de euros no caixa, tá? Não vejo muita possibilidade desse negócio acontecer, não. Mas vamos mandar uma mensagem para o João Paulo Silva, presidente do Ceará? Uma dessa vai que, né? Presidente, boa noite. Tudo em ordem por aí? Peraí, escrevi ordem tudo junto. Alguma chance de o Eric voltar ao Ceará? O Paulo Roberto do Carmo quer saber se o Oscar e São Paulo vai dar bom. Nesse papo que eu tive com uma pessoa do São Paulo antes de começar a live, eu perguntei sobre o Oscar. Ele falou, Nicola, o Oscar não deu nenhum sinal de que pode estar perto ou algo nesse sentido. Eu falei, mas ele indicou para vocês se ele pode ir para os Estados Unidos? O que ele está pensando? Não, Nicola, a verdade é que o Oscar e seus representantes não passam nenhum feedback de nada, tá? Estou conversando com o presidente do Ceará, com o João Paulo Silva, perguntando sobre a volta sobre a chance de o Eric voltar para o Ceará. Alguma chance de o Eric voltar ao Ceará? Não fomos atrás. Deixa acabar o campeonato que eu vou para cima. Então tem uma informação importante. O presidente do Ceará está confirmando aqui que de fato o Eric interessa pro vovô. E o Pulga tem chance de ficar? Vamos ver se
de ficar ou você vai fazer dinheiro com ele? Vamos ver o que a gente consegue apurar nesse sentido, tá? Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Preciso te atualizar agora sobre Reinier. Você lembra dele, né? Meio atacante que surge no Flamengo e é negociado em 2019 com o Real Madrid por 30 milhões de euros. Nunca conseguiu vingar por lá e teve seu nome especulado no São Paulo. Para falar a verdade, o primeiro clube que que especulou o Reinier para o ano que vem foi o Bahia. Mas não houve qualquer avanço nessa história. Depois, torcedores do São Paulo começaram a sugerir a contratação do Reinier para o tricolor. Entrei em contato com uma pessoa do staff do atleta que garante que ninguém do São Paulo fez consulta ou proposta e que dificilmente o Reinier deixará o futebol europeu, apesar de não ter conseguido vingar. Ele foi comprado em 2019, nunca atuou pelo time principal do Real Madrid. Jogou pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B, depois esteve no Dortmund, no Girona, no Frosinone e agora defende o Granada na segunda divisão do futebol espanhol. O time é o 7º colocado, em 13 partidas do brasileiro foram 8 como titular e 5 na condição de reserva, 1 gol marcado e 2 assistências. Não sei se seria o nome dos sonhos para resolver os problemas do São Paulo. Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário para dizer se o 10 que o São Paulo sonha para o próximo ano poderia ser o ex-jogador do Flamengo. Para falar sobre o São Paulo com mudanças inesperadas. A diretoria do São Paulo chegou a cravar na semana passada que Luiz Zubeldia fica. Já não dá para ter tanta certeza assim. E o Luciano surpreendeu a todos ao afirmar depois da derrota mais uma dentro de casa para o Juventude no Morumbi, que seu futuro não está garantido no tricolor. Vou explicar todos esses detalhes. Primeiro, falar sobre a derrota por 2-1 para o Juventude, diante de 31.442 torcedores, Morumbi com bom público para um jogo que não valia nada. O São Paulo chegou a estar perdendo por 2-0, Luciano diminuiu, mas não houve força do tricolor para buscar o empate. 4º jogo sem vitória. Foram 2 derrotas para a Juventude e Grêmio, que escaparam do rebaixamento graças a esses resultados, além dos empates contra Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, só o pessoal da parte de baixo da tabela. Luciano saiu do gramado revoltado, e foi nessa entrevista pós-jogo que ele não cravou sua permanência, abre aspas para ele. A gente se desliga do jogo e acaba tomando gols bobos. A gente entende a frustração do torcedor porque queria terminar a temporada ganhando em casa. Agora é ir para o último jogo e para as férias para ver quem fica ou não. O repórter perguntou, você fica, né, Luciano? A resposta foi, não sei. Na entrevista do Zubeldia perguntaram sobre a possibilidade de o Luciano sair. E a resposta foi, a direção sabe o que eu penso do Luciano e o Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. A equipe precisa de 5 reforços no mínimo para completar o que temos. E não porque alguém vai embora.
A situação não é fácil, sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso nos permitiria ter mais força. Bora lá explicar o que está acontecendo. O Zubeldia teve uma série de reuniões com os dirigentes do São Paulo e foi informado de que não haverá grana para grandes investimentos e que ele precisaria usar mais a base. O Zubeldia tem ignorado o pedido em relação à base e tem insistido nas entrevistas em relação a reforços numa clara rota de colisão contra os dirigentes. Diante desse cenário, eu não descartaria que o São Paulo demitisse o treinador argentino. Sobre Luciano, apesar dessa especulação, apesar da declaração dele garantindo que não sabe se fica, consultei na manhã dessa quinta-feira um dirigente do São Paulo, perguntei se vocês têm alguma proposta, alguma sondagem, alguma negociação em andamento do Luciano, e a resposta foi absolutamente nada. Fecha aspas. E você, o que pensa sobre essa confusão no tricolor? Já usa o espaço para comentário e fala de Luciano, de Zubeldia e o que mais você quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o São Paulo. O tricolor terá nos próximos dias uma oferta oficial do Shakhtar Donetsk por Henrique Carmo, atleta de só 18 anos de idade, tratado como uma das principais promessas da base do clube. A informação do interesse do Shakhtar foi divulgada pelo Gabriel Sá e a oferta giraria na casa dos 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais. E aí tem um ponto importante, ou melhor, dois pontos. O primeiro deles, São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato com o Henrique. O vínculo dele se encerra em dezembro de 25. Se essa renovação não for feita nesse ano, nesses últimos dias do ano de 2024, São Paulo vai correr um enorme risco de ver o Henrique do Carmo assinando um pré-contrato com o Shakhtar na metade do ano que vem, com o Shakhtar ou qualquer outro clube, e saindo do São Paulo de graça. Então talvez esses 45 milhões sejam super importantes. Outro ponto decisivo. São Paulo vive enorme crise financeira, cheguei a contar para vocês com exclusividade que nos 9 primeiros meses do ano, São Paulo fechou com um prejuízo de 191 milhões de reais. Não sei se haverá outras propostas tão boas quanto essa para que o São Paulo possa fazer negócio. Só para arrematar em relação ao tricolor, com os resultados da rodada do final de semana, São Paulo assegurou a classificação direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O resultado que garantiu essa classificação foi o título da Libertadores do Botafogo. Até por isso o São Paulo cogita usar as 2 rodadas finais do Brasileirão como um experimento, utilizando atletas da base que não jogaram com tanta frequência. São Paulo enfrenta o Juventude em casa na quarta-feira e o Botafogo fora no domingo. Laércio Abreu, boa noite, Nicola. E o Wendel vem para o São Paulo? E quem mais vai vir para fortalecer o meu tricolor? Laércio, a busca é por um lateral esquerdo, um lateral direito e um camisa 10, tá? O lateral direito virá porque o Rafinha deve se aposentar depois do Paulista. O lateral esquerdo virá porque há necessidade depois da saída do Wellington, ele fica só até dezembro. E o camisa 10 há uma variação interna de que o São Paulo precisa desse jogador, nem o Luciano, nem o Lucas Moura exercem com a capacidade que a comissão técnica e a diretoria procura. Ó, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do São Paulo, alguns minutos atrás. Corinthians tem chance de levar o Wendel? A resposta foi assim: tem muitos clubes fazendo proposta para ele. Mas ele está perto do São Paulo? Você está otimista? Vamos ver que essa pessoa do São Paulo, com quem eu conversei na semana passada e estava otimista, diz a esse respeito, né? Fala, como é que andam as negociações do São Paulo com o Wendel? Ele vai para o São Paulo ou para o Corinthians? O que você acha? Welder, o São Paulo continua otimista, tá? O São Paulo continua esperançoso de que o Wendel vai ser contratado. A viagem do Casares foi para Londres, com escala em Portugal. Eu não duvido que nessa escala ele tenha tentado avançar alguma coisa com o pessoal do Porto ou com representantes do Wendel, tá? São Paulo sabe do interesse do Corinthians, o São Paulo se preocupa com isso, não pode elevar muitos custos, para o ano que vem a coisa vai ser bem mais controlada, os gastos vão precisar ser mais condensados, mas os caras estão tentando muito o Wendel, tá? E as negociações do São Paulo com o Wendel, vem para o São Paulo mesmo? Deixa eu mandar uma mensagem para uma fonte tricolor, faz tempo que eu não a perturbo. Boa noite, tudo em ordem por aí? Corinthians levar o Wendel. Mandei aqui, tá? Ó, Marcos Alves da Silva. Nicola, o Zubeldia dificilmente usa a base. Concordo com você, acho muito ruim, levando em consideração que o São Paulo é um clube produtor de atletas e mais do que isso, São Paulo vai precisar muito da base para baixar custo
e depois para garantir dinheiro. Só uma observação, isso até o João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, bate muito nessa tecla. Se você quer baixar a folha salarial, você precisa ter jogador da base, porque o jogador da base custa muito menos do que os outros. E esses jogadores da base que sobem ao time principal são caras que depois podem garantir um valor de venda muito maior, porque são mais jovens, né? O Adriano Moreno está dizendo que o Zubeldia é treinador mediano, concordo. O Odair Donizete, Nicola, esse time do São Paulo é o time que teve mais folga no Brasileiro. Você viu contra o Grêmio, estava tudo morto. Pois é, e o time do Grêmio é um dos mais mal treinados. Então você não conseguir se dar bem contra o Grêmio, indica também que a coisa não vai bem, tá? Só mais uma sobre o São Paulo. A ideia do Zubeldia é dar mais oportunidade aos meninos da base nessa reta final, nesses 2 jogos que faltam. Rapaziada, boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo nesta sexta-feira para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Deixa aí o seu like neste vídeo porque sabemos que é super importante a sua participação. Não esquece de deixar sua opinião também porque ela é fundamental para que esse trabalho, desse nosso trabalho aqui no nosso vídeo, chegue para mais pessoas, com o vídeo sendo engajado aí para mais pessoas poderem assistir o vídeo do Tricolor Paulista, o maior clube brasileiro. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.